Hey there, how's it going? Eu sou o Bob e você está no Be Brave, aquele canal que mais que falar de inglês está aqui para capacitar você a entender como você aprende e a tirar o máximo proveito disso e melhor ainda de graça. E hoje eu vou bater um papo com o Robson, que é aluno de inglês. E a gente vai trocar umas ideias, ele tem algumas perguntas que eu tenho certeza que você também pode ter. Então, as minhas respostas vão servir para ele e para você também. E caso ele não pergunte algo que você queira saber, é só escrever aqui embaixo que eu respondo com muito carinho. Boa noite, Robson, tudo bom? Boa noite, Bob, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. É um prazer ter você com a gente, bem-vindo. E, enfim, vamos começar o nosso papo. Eu sei que você tem várias perguntas aí, fique à vontade. Tá bom, Bob, como acho que todo brasileiro, né, eu já fiz vários cursos de inglês, né, já tentei várias alternativas, e assim, até hoje eu estudo inglês, né, já tentei realmente já tentei várias formas de aquisição da língua, né, vários métodos, já tentei várias ferramentas, Quando você fala, né, dá uns exemplos para mim, só para eu poder entender do que você está falando. olha, eu já tentei escola tradicional mais de uma vez, eu já tentei professor particular, eu já tentei estudar sozinho, aplicativo, enfim, realmente várias formas, né? E até hoje eu não cheguei claro que hoje assim, meu inglês é muito melhor, né, do que o começo, enfim, mas assim, eu me sinto ainda com aquele inglês confiante, né, Tá. do que eu gostaria de me expressar, etc. Então, assim, a minha primeira pergunta é, assim, em relação a tudo isso, né, assim, você acha que eu não encontrei a forma certa de aprender inglês, assim, você fala muito, por exemplo, do perfil de aprendizagem, né? Isso, Será que eu não descobri o meu perfil de aprendizagem, por exemplo? Olha, é bem provável, Robson, por causa do seguinte: quando a gente fala de perfil de aprendizagem, a gente está falando da escola ou do professor aplicar em você alguns testes que existem para que seja traçado esse seu perfil. Não é uma coisa do tipo que você Tá. vai simplesmente descobrir sozinho, que você acha que é de algum jeito, alguma coisa assim. Então, eu não Aham. conheço, pelo menos aqui em São Paulo, eu não conheço nenhuma escola que efetivamente aplique um teste como esse, né? Ah, Uhum. então, é bem provável que aconteceu com você o que acontece com a maioria das pessoas. Você chega na escola e você tem que se adaptar ao jeito deles de dar aula, e não eles adaptarem ao seu jeito, adaptar todo o conteúdo ao seu jeito de aprender. Então, é fundamental você descobrir isso. Na verdade, assim, eu já tive algumas experiências, inclusive, assim, que eu realmente senti, sabe, o modelo engessado, né, aquele modelo engessado de aula, de ter que seguir uma metodologia de um livro meio engessado também, né, enfim, então, assim, você acaba não tirando muito proveito, né, do conteúdo e não chegando exatamente no onde você quer, né, então, eu acho que isso realmente faz muita diferença, assim, né, É, e, e não, desculpa. O que é legal a gente saber é que, assim, cada escola, cada metodologia encaixa para alguém, né? Então, tá, apesar de que eu acredito que exista, sim, escola melhor ou pior, né? Mas, para quem aquela escola que você sentiu que estava engessada, por exemplo, para algumas pessoas aquela escola pode até servir. Mas isso não tira. Isso na verdade, é uma roleta russa, é uma loteria. Porque você teria que ficar testando escola por escola para ver qual que se encaixa mais próximo da sua forma de aprender. E aí a gente acaba entrando numa perda de tempo sem fim. Né? Porque é muita sorte você encontrar uma escola que se adapte ao seu jeito. e aí no caso, por exemplo, a escola, por exemplo, o professor ele tem que se adequar eu acho que na verdade é um misto, né? Porque acaba sendo, você tem que ter o professor que tem que ter um approach interessante, né? Que bata com você, assim, alguma coisa do tipo, né?
você que se adapte, e também a questão da escola, assim, no sentido tanto da estrutura, na estrutura física da escola, quanto a questão da metodologia mesmo, né, da escola. Acho que é um conjunto bem, como vou dizer, são 3 componentes aí, mais ou menos, né, que a gente pode parar para pensar, né. E você tem que pensar também o seguinte, quanto mais componentes nessa fórmula, mais possibilidades de não dar certo. Porque imagina só que você está numa mesa com 4 copos diferentes, certo? E você tem que formar pares. Então, o número de combinações é o número X. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que são 6 ou 8 combinações. Se você acrescenta um copo, você já multiplica esse número de possibilidades, certo? E é a mesma coisa quando a gente começa a pensar nas escolas. Pensar o material, a metodologia, o approach, a experiência do professor, o seu jeito, tudo isso. Então, é realmente difícil você pegar e falar, bingo, essa aqui serve para mim. Exatamente porque as escolas não buscam o perfil do aluno, né? Ela tem ali a proposta e você que se adapte. Entendi. É bem complicado, né? E assim, no caso assim, enfim, a gente fala muito, né, atualmente existem outras línguas em destaque, né? Assim, o espanhol, o francês, né? Enfim, outras línguas, né? Antigamente se falava muito do inglês, né? Se falava, era uma das línguas. Hoje em dia o inglês ainda é uma das principais línguas. Você considera isso, assim? Considera o inglês como uma das... Não só é uma das principais, eu considero que ainda é a principal. Não só é, como hoje se fala do que a gente chama de International English. Eu tive na conferência internacional de Neurolanguage, né, de neurolinguagem, neuroeducação, que foi em Lisboa ano passado, e lá estava se debatendo exatamente isso. Antigamente se falava do inglês americano e do inglês britânico. E agora já se fala do International English, porque primeiro que é muito difícil você falar como um nativo. Existe até promessas, existe até cursos, um monte de coisa assim, mas quando você para pensar do ponto de vista da linguística aplicada, eu estou sendo um pouquinho técnico aqui, mas quando você pensa na formação da linguagem na cabeça de uma pessoa, como que aquilo acontece, como que as experiências que ela passa formam o conhecimento da língua para ela, você começa a perceber que não é exatamente assim. Então, ok, partindo do princípio de que a gente tem um inglês internacional, que é o inglês falado, que não inclui gírias locais, né? E eu vou dar um exemplo, o nosso país é um país continental, é um país imenso. Então, eu sou do Sul e eu morei em Fortaleza há alguns anos. Então eu posso dizer para você que o português que se fala no Sul é diferente do português que se fala em Fortaleza, porque tem expressões lá que a gente não usa aqui. Exemplo, se eu disser para você, pega isso e rebola no mato, o que você acha que isso significa? Né? Porque Não faço ideia. No Ceará, rebolar no mato é jogar fora. Pega isso e joga fora. Você me diz a respeito, você falou, eu vi um vídeo seu falando sobre fluências, né? Da fluência do inglês, inclusive da diferença entre fluência e proficiência e tudo mais. Como é que funciona essa questão, assim, da fluência? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre essa questão da fluência, dos níveis de fluência? Tá, então é isso que eu ia perguntar. Você quer saber dos níveis, você quer saber de como atingir a fluência? O que exatamente que você quer saber? Eu queria saber da questão dos níveis de fluência, tá. Porque você fala, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão desses níveis de fluência, e queria que você falasse um pouquinho sobre a proficiência também, que você fala, né? Eu já ouvi alguns vídeos seus, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a proficiência também. Tá, então eu vou jogar uma pergunta de volta para você. O que é fluência para você? Tá. Olha, quando eu penso em fluência, a primeira coisa que me vem na cabeça é você conseguir falar e falar fluidamente, né? Falar sem bloqueios. Acho que falar e se expressar em inglês
de uma forma fluida. Uhum. Acho que é basicamente isso na minha cabeça, na minha concepção. Uhum. Tá. Então, na verdade, fluência é isso que você acabou de dizer. O que muita gente Uhum. confunde é que muita gente acha que a fluência você só chega depois de um determinado tempo. Isso é um mito, Tá. né? A verdade sobre Uhum. fluência é que você desenvolve fluência desde a primeira aula. Ou seja, a fluência ela tem níveis também, né? Ou seja, uma pessoa que é um nível Uhum. básico, que consegue falar só sobre si mesmo, my name is Bob, I'm from Londrina, I'm an English teacher, I live in São Paulo, por aí vai, ela é fluente no nível básico. Se ela consegue falar Tá. isso de forma correta e a pessoa consegue entender, é fluência, certo? E a fluência vai evoluindo conforme a gente vai estudando e vai aprendendo. Muita gente fala, né? Faz aqui o curso que no final você vai ser fluente. Na verdade, Uhum. essa fluência, a gente está falando da proficiência. E aí é uma coisa interessante, porque não se fala, as pessoas não falam hoje em proficiência. Vem ser proficiente. Você não vê ninguém vendendo curso Na de. verdade, acho que eu nunca nem ouvi falar, pra ser sincero. Então, tá vendo? E foi aí que eu resolvi trazer esse assunto para aquilo que eu tenho entregue, né, para as pessoas sobre inglês e tudo mais, porque a proficiência é a capacidade de você dominar, de você masterizar algo. Nesse caso, a proficiência é em inglês, então você está masterizando, você é um mestre naquilo. Você domina, né, as 4 habilidades: reading, writing, listening, speaking, e você domina as competências da fluência verbal, né, que é a fluência, a pronúncia, a gramática e o vocabulário. Então, isso na verdade é ser proficiente. As pessoas querem ser proficientes sem saber que é isso que elas querem. Acho que deu para diferenciar para você uma coisa da outra? Sim, deu. E me diz uma coisa, assim, tem um tempo, assim, mais ou menos, para se chegar, assim, na proficiência? Vamos falar de proficiência, então. Ok, legal. Olha, tem. Os estudos internacionais mostram, e eu sempre me respaldo em dados, em fatos, né? Eu nunca me baseio em achismo ou em metodologias mirabolantes ou porque fulano ou ciclano acabou acreditando em alguma coisa. Como estudante do processo de aquisição linguística, né, da linguística aplicada, como um neurocientista na área de neuroaprendizagem, de neurolinguagem, eu me baseio na ciência. E a ciência ela é baseada em Uhum. estudos científicos que comprovam alguma coisa. Então não é porque tem 5.000 pessoas falando que aquele curso é bom que eu acredito. Eu vou verificar quais são as componentes daquele curso, certo? Ok. Aham. Então, são as grandes instituições internacionais que nivelam a nossa competência linguística. São elas que determinam. Então, existe uma tabela internacional, a CEF, né, Common European Framework, de referência de linguagens, que foi desenvolvida para classificar o nível de fluência, ou melhor, o nível de proficiência das pessoas na comunicação em qualquer língua, porque se baseia em capacidade de comunicação. Ok. Uhum. Quando a gente pensa, então, nesse tempo para você chegar nessa capacidade de comunicação, ele é medido em horas, certo? Em horas de estudo. E mais uma vez, não sou eu quem estou dizendo isso, certo? Quem está dizendo isso são as grandes instituições de formação da língua inglesa. A gente está falando aqui da Cambridge University na Inglaterra, Trinity College na Irlanda, a Michigan University nos Estados Unidos. Então, a gente está falando daqueles tops, tá? E aí, esses estudos mostram que você precisa de 800 a 1.200 horas de estudo para masterizar, ou seja, para chegar na proficiência. Isso Uhum. somado estudando na escola e estudando em casa. E os mesmos estudos dizem que você tem que estudar em casa a mesma quantidade de horas que você estuda numa escola. Exemplo, se você estuda numa escola que te propicia 3 horas de aula por semana, você tem que estudar mais 3 horas em casa. Isso daria 1 hora de Tem estudo. sempre que dobrar, né? Exato. Isso daria 1 hora de estudo de segunda a sábado. Ok? Então, Uhum. quando a gente diz você vai conseguir ser fluente em 3 meses, como né, existe gente vendendo isso, você pega 1.200 horas e divide por 3 meses, 90 dias. Uhum. Né? Você teria que estudar em torno de 13 horas de inglês por dia, Uhum.
certo? Então, assim, é uma imersão, né? Nossa, é muita coisa. Pois é, e mesmo quem faz imersão de 3 meses a 6 meses não chega nesse nível de proficiência. Porque o nosso cérebro precisa de tempo para armazenar as informações. Pela perspectiva da neurociência, o nosso cérebro só grava aquilo que é relevante. E só é relevante aquilo que, número 1, a nossa sobrevivência depende. Número 2, aquilo que gera muito prazer. Ou número 3, aquilo que ele entende que é fundamental para algo. O que ele encara? Então, esses 2 casos não se incluem em inglês. O que ele considera como fundamental para algo? Aquilo que a gente repete várias vezes. É por isso que você, por exemplo, quando você estudou inglês, com certeza você viu o mesmo ponto gramatical mais de uma vez. Porque precisa dessa repetição. Então, em 3 meses, você pode até cobrir todos os assuntos. Mas depois desses 3 meses, passa mais 3 meses, o que você reteve foi uma parcela muito menor do que essa prometida proficiência de 3 meses. Então, a gente não consegue escapar muito disso. Eu trabalhei com uma mulher chamada Jane Dormer, que hoje ela trabalha na Pennsylvania University. E ela é professora de mestrado e doutorado lá. E ela criou um curso aqui no Brasil e me chamou para trabalhar com ela, que eram 6 horas de aula por semana em sala, mais 6 horas de aula por semana em casa. 2 anos de curso. Então você imagina, você está estudando todos os dias de segunda a sábado, 2 horas por dia durante 2 anos sem férias. Então é bastante, a gente não consegue fugir muito disso. Não adianta, não existe fórmula mirabolante nem fórmula miraculosa. Existe ciência aplicada ao aprendizado e existe aquilo que já foi descoberto, que já é martelado por essas instituições que são as autoridades do ensino. E assim, acho que um grande terror de todo estudante é a questão da gramática, né? Eu sei que, assim, pelo menos para mim, pelo que eu escuto também, né? Acho que a gramática é realmente enfim, é algo bem difícil, né? Bem difícil, sei lá, não sei se eu usaria essa expressão. Mas existe algum jeito de deixar a gramática um pouco mais atrativa? Então, como que a gente pode pensar nela de uma forma mais atrativa? Ok. A forma moderna de você ensinar a gramática é a chamada Brain Friendly Grammar, né? Que é a gramática amigável ao seu cérebro. Então, o que isso significa? É uma metodologia, um método diferente de você estudar gramática, onde primeiro você estuda o que é relevante para você, baseado naquilo que você já conhece da gramática. Então, antes de ver qualquer coisa de regra gramatical e tudo mais, você entende a ideia, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, muito profundo, porque senão a gente ia passar bastante tempo até eu dar os exemplos. Mas a gramática brain friendly hoje ela é muito utilizada porque ela traz você para a sua realidade. Como você vai aplicar aquilo na sua vida. Então você não vai falar da vida do Joãozinho, você não vai falar da Luizinha, né? Sabe aquele exercício que os professores falam? Ok, vamos fazer uma frase. Então fala de você. Oh, I'm a student. Agora fala do Joãozinho. Não quero nem saber da vida do Joãozinho. Nem sei quem é Joãozinho, por que eu vou falar da vida dele? O que acontece? O teu cérebro corta. Aquilo ali não tem relevância, então você esquece. E aí as pessoas ficam entrando muito naquele monte de regrinha e aí não sai mais disso. E aí a gramática se torna pesada, chata, difícil e você vai sempre para o mais simples. Você acaba não usando as estruturas mais elaboradas porque você não entende para que elas servem. Porque assim, não, eu ia te falar assim, porque no caso do português, por exemplo, nós falamos português, né, nós somos nativos, né, de um país de língua inglesa, português, e a gente provavelmente utiliza a gramática, né, no nosso dia a dia, mas a gente nem se dá conta, né? Exatamente. E aí eu acho que, de repente, trazer isso, igual você falou, né, trazer para a sua vida real e exemplos realmente reais, né, da sua vida, acho que é o que vai fazer a diferença para você absorver, né? Sim. E de repente até se desligar, não sei se estou falando bobagem, mas assim, se desligar de que aquilo é uma gramática, você vai acabar utilizando aquilo sem
de forma muito natural, né? Porque quando você passa a entender a ideia que ela transmite, que situação ela pode ser usada, aquilo faz sentido, né? Se eu disser para você, por exemplo, um dos grandes problemas para os brasileiros é o present perfect, porque na maioria dos casos o equivalente dele em português é o passado e não o presente. Então, se eu disser para você, ok, vamos falar de mudanças na sua vida. O que mudou na sua vida nesses últimos 2 anos? Exemplo, o que mudou na sua vida nesses últimos 2 anos? Dá um exemplo. Pode ser de aparência, pode ser de trabalho, pode ser de algo que você fez, pode ser de sonhos, de desejo. Algo que mudou para mim na minha vida durante esses últimos 2 anos. Se você ganhou peso ou perdeu peso, enfim. Não sei exatamente, não me recordo. Talvez tenha perdido um pouco de peso, sim. Eu vou dar um exemplo meu. Eu perdi cabelo. Tá. Então eu perdi cabelo. Eu tô falando de mudança. Nesses últimos 2 anos alguma coisa aconteceu. So, I've lost some hair. Present perfect. Por quê? Isso mudou. Eu tinha cabelo, hoje eu não tenho mais a mesma quantidade de cabelo. Você, por exemplo, se você perdeu 1 quilo, you've lost weight. Então a gente está falando de mudança. Algo que era, passou um tempo de transformação e agora está assim. Present perfect. Não fica mais fácil se você entende desse jeito do que se você for para algo que começou no passado, continua no presente, você vai usar o auxiliary to have. Não fica mais fácil? Fica. Até eu lembro no lugar que eu trabalhava, eu tinha uma amiga que a gente usava a regra de 3, né, para fazer alguns cálculos, né? Eu vou usar esse exemplo de regra, né? Porque ela sempre falava para mim, você precisa entender o porquê, né? Isso. Você precisa entender o porquê que você está fazendo para aquilo te absorver em você. Exatamente. Né? Para você memorizar. Ela estava falando de neuroaprendizagem sem saber, talvez. Porque é exatamente então, através de um exemplo realmente do dia a dia, né? Então, assim, na verdade, passava a ser algo muito mais do que só uma coisa teórica, né? Algo que realmente era expressivo para a minha realidade naquele momento e que fazia sentido para mim, né? E aí eu comecei a aprender, né? Assim, comecei a aprender absorver a informação de verdade, né? Eu acho que falta muito isso, assim, nessas não sei, mas assim, alguns meios de ensino, né, de inglês, de repente. Porque isso tem um motivo fisiológico, tá, Robson? Quando a gente dorme, o nosso cérebro faz uma faxina nas memórias. Literalmente, imagina que você tem um bonsai, e você corta, faz a poda dele ao redor para ele ficar bonitinho. É isso que o nosso cérebro faz quando a gente dorme. Então ele vai fazendo essa faxina, limpando. Isso é importante, isso não é, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou. Isso acontece enquanto a gente dorme, tá? O que acontece? Se aquilo não é importante, se o nosso cérebro considera aquilo não importante, ele deleta. E um monte de regra não é importante para ele. É importante para ele aquilo que faz sentido. E o que faz sentido é você usar naquela situação. Então ele apaga. Certo? Porque ele precisa economizar espaço e energia ali. Então tem um motivo para isso, é uma otimização. É quase como se o nosso cérebro fosse uma entidade independente dentro da gente. Tá? Então ele faz essa faxina. É por isso que acontece isso. E repetindo só, né, para finalizar essa parte da gramática, claro, se você quiser perguntar mais, tudo bem, mas a minha ideia, né, do que eu estou falando, essa brain-friendly grammar, ela ativa neurotransmissores do nosso cérebro que faz com que você se sinta diferente, inclusive, ao aprender a gramática. E isso também facilita. Isso também faz parte da neurociência e neuroaprendizagem.